Salve, salve, gerente de projetos. Estou aqui com você para continuar o nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. A partir deste vídeo, iniciaremos uma sequência para trazer os conceitos relativos ao gerenciamento do cronograma. Antiga área de conhecimento, gerenciamento do tempo, né? Por muitos anos, aí, desde o PMBOK 2000, das primeiras versões, o PMI sempre trabalhou com o conceito de gerenciamento do tempo e o processo 6.5, por exemplo, elaborar ou desenvolver o cronograma, era um processo que levava o nome cronograma. Agora, a própria área de conhecimento virou gerenciamento do cronograma do projeto. Isso aí é uma questão muito mais semântica do que prática. Na prática vocês vão ver que não mudou nada, é exatamente a mesma coisa. Então se você já estudou o curso antes, se você já fez essa mesma disciplina antes como gerenciamento do tempo, até algumas vezes se você perceber que eu confundo, que eu troco, que eu estou me referindo ao gerenciamento do tempo, na verdade nós estamos falando sobre exatamente a mesma coisa. Gerenciar o tempo ou gerenciar o cronograma vai caminhar para exatamente os mesmos processos que nós já tínhamos nas versões anteriores do PMBOK, ok? Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos caminhar aqui com o nosso material. Opa, eu passei 2 slides de uma vez só. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Planejar o gerenciamento do cronograma, ou seja, elaborar o plano de gerenciamento do cronograma. Antes de efetivamente nós falarmos sobre o plano de gerenciamento do cronograma, deixa eu trazer aqui uma visão mais moderna que está contemplada no PMBOK atual sobre o próprio gerenciamento do tempo, ou seja, o próprio gerenciamento do cronograma. Até as versões anteriores do PMBOK, tinha-se uma visão ainda muito ortodoxa, muito tradicional, focada nos métodos convencionais, como por exemplo, cascata, o waterfall, né? Ou seja, cachoeira, né? Que era baseado em você descobre o que você vai fazer, depois você descobre o que você vai fazer depois você descobre o que você vai fazer depois, e aí você monta toda uma sequência de atividades para gerenciar o projeto, ou seja, com um cronograma que vai do início ao fim do projeto. Mais recentemente, o PMI trouxe, principalmente depois da criação do Agile, né, do padrão Agile dentro da estrutura do PMI, inclusive hoje até tem certificações em Agile, né, em desenvolvimento ágil, em gestão de projetos ágil. A visão do gerenciamento do tempo mudou. Inclusive, quando eu falei que hoje se fala em gerenciamento do cronograma por uma questão semântica em relação ao gerenciamento do tempo, é simplesmente por uma questão conceitual, uma ideia de que não é possível gerenciar o tempo, mas é possível gerenciar um cronograma. Ok, eu discordo disso, mas fazer o quê? Né? A gente não está aqui para concordar nem para discordar. Está aqui para ensinar como está no PMBOK e como vai cair na prova. Então, a partir deste exame, a partir deste curso de certificação, a gente não aborda mais gerenciamento do tempo, aborda gerenciamento do cronograma, ok? Primeiro processo, então, planejar o gerenciamento do cronograma, ou seja, se você lembra do nosso conceito básico, se você lembra que todo processo é um conjunto de entradas que são manipuladas, trabalhadas por meio de ferramentas e técnicas que me geram uma saída, como por exemplo um sanduíche, né, que eu tenho como entrada o pão, o recheio, o molho, faço um processo de construção disso daí, eu tenho como saída o próprio sanduíche. Então, se o nosso processo, se o nosso sanduíche ele visa construir um plano, qual é a saída? O próprio plano. Então, nesse momento, nós vamos planejar. Como é que eu tenho certeza que eu planejei? Ora, eu coloco todo o resultado das nossas reuniões de análise e planejamento dentro de um documento e eu chamo isso de plano. No caso, especificamente, nós estamos falando do plano de gerenciamento do cronograma, ok? Processo 6.1 do nosso curso, processo 6.1 do PMBOK. 6 porque gerenciamento do cronograma é a 6ª área de conhecimento dentro do PMBOK, ok? Então, vamos voltar para o slide e prosseguir com o nosso material. Bom, processo onde as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto são definidos. Então, nesse momento, o que é que nós temos? Nós temos única e exclusivamente as regras do jogo. Nós estamos
dizendo quais serão os métodos que serão utilizados para documentar, executar, monitorar e controlar, definir as atividades do projeto, como colocar isso dentro de uma linha do tempo, qual a ferramenta, qual o software de gerenciamento de projetos vai ser utilizado para a elaboração do cronograma, que tipo de controle, se vai controlar simplesmente caminho crítico ou se vai ter, por exemplo, um controle de corrente crítica, que tipo de cálculo, qual o nível de precisão das estimativas, ou seja, tudo isso nós vamos trabalhar onde? No plano. Um plano sempre define as regras do jogo. Então, nesse momento, o que esse parágrafo quer dizer é isso. É um processo que vai definir todas essas políticas, esses procedimentos para planejar o gerenciamento do tempo, descobrir o cronograma do projeto e monitorar e controlar de modo que esse gerenciamento do tempo não se perca, ok? Ou seja, para que a gente não perca o prazo, entregue o projeto dentro do prazo. O objetivo principal do gerenciamento do cronograma é garantir que o projeto vai ser entregue no prazo. É isso que nós vamos buscar aqui sempre, ok? Então, passado aqui da apresentação do conceito inicial, vamos para as entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Bom, entradas, nesse momento, nós temos termo de abertura do projeto, nós temos o plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Carlos, termo de abertura. Ora, veja bem, gente, nós estamos começando um projeto, estamos planejando. Nessa altura do campeonato, nós concluímos a aula de gerenciamento de escopo, ou seja, nós conseguimos tangibilizar aquilo que era a ideia, uma visão, um documento de visão do patrocinador do projeto, escrito dentro de um termo de abertura do projeto, do ponto de vista do escopo, ou seja, aquilo que precisa ser feito agora é tangível. Mas eu ainda não tenho a seguinte resposta: quanto tempo eu vou levar para fazer isto? Ou seja, o que é esse isto? O escopo. Quanto tempo eu vou levar para fazer isto? O cronograma. É isso que a gente precisa descobrir ao término dessa área de conhecimento. Então, você concorda comigo que é indispensável, tanto para a elaboração da EAP, ou seja, para a definição do escopo, quanto para a elaboração do cronograma, a construção do cronograma, o desenvolvimento do cronograma, eu olhar para o termo de abertura do projeto? Certo? Para mim isso é indispensável, é fundamental, é vital. Ok, Carlos, e por que nós também temos aqui o plano de gerenciamento do projeto, que está acompanhado do plano de gerenciamento do escopo e também da abordagem de desenvolvimento? Por que, Carlos Jacobino, nós estamos tendo também como entrada, além do termo de abertura do projeto, o próprio plano de gerenciamento do projeto? Por óbvio, olha, quando nós formos contemplar o escopo, a EAP e principalmente o dicionário da EAP, nós vamos descobrir uma série de atividades e especificidades, ou seja, formas de fazer aquele escopo que podem ter um impacto no cronograma. Então veja bem, olha, se lá fala no gerenciamento do escopo, que a nossa casa ela tem que ter um determinado padrão de qualidade. Por exemplo, a laje vai suportar, sei lá, uma piscina, então ela tem que ter um concreto específico. Esse concreto específico, para curar, por exemplo, a cura do concreto, não sei se você sabia, mas o concreto ele tem um tempo de cura, para que ele alcance a resistência. Vamos dizer que determinada parte da nossa obra, da nossa casa, exige uma cura do concreto de 28 dias. O que isso significa? Significa que eu não posso colocar peso e nem avançar fazendo uma construção em cima daquela parte do concreto que exige uma cura de 28 dias antes de ter passados os 28 dias. Ou seja, eu não tenho um impacto direto no meu cronograma, então todas as atividades que estiverem no caminho crítico dessa atividade em específico, ou seja, todas as atividades que forem sucessoras à cura desse concreto, vão ter que ter uma pausa no cronograma, ou seja, uma espera de 28 dias. Entenderam? E onde é que eu consigo descobrir essas informações? Ora, no gerenciamento do escopo. Então, no gerenciamento do escopo, que está aqui, nesse momento, na entrada materializado no plano de gerenciamento de escopo, é que a gente tem essas informações sobre os métodos que foram utilizados para definir o escopo, o nível de exatidão e precisão, o que você tem de informação lá sobre o escopo está no plano, ok? A abordagem de desenvolvimento vai ser uma abordagem ágil?
Vai ser uma abordagem tradicional? Isso também vai impactar a forma como nós vamos organizar este escopo no tempo. Por quê? Numa abordagem tradicional eu posso fazer um interativo incremental simples com um cronograma cascata, né, waterfall. Ou não, é uma abordagem ágil. Então eu vou fazer sprints. Eu tenho um backlog que eu vou executando esse backlog ao longo do tempo sem saber exatamente qual é a próxima atividade. Vou meio que ao sabor do vento. Então a abordagem também é determinante para o gerenciamento do cronograma. Fatores ambientais da empresa. Eu não tenho como fazer um cronograma sem me contextualizar. Ora, você quer ver um fator ambiental? O fornecedor que você tem na empresa, a equipe que você tem na empresa, a produtividade que você tem na empresa, os equipamentos que você tem na equipe, na empresa, o fator ambiental. Então, por exemplo, imagina que você só tem uma máquina, um grande trator que faz asfalto, que essa máquina ela consegue fazer 100 metros de asfalto por dia. Se essa máquina só consegue fazer 100 metros de asfalto por dia, isso é o escopo, você tem que saber, e você tem um cronograma de 3 meses para concluir a obra, será que essa máquina é suficiente? Isso é um fator ambiental, é a única máquina que eu tenho. Então eu não tenho como, por exemplo, fazer um cronograma sem levar isso em consideração. Você vai desenvolver um sistema, fator ambiental, a produtividade da nossa equipe é de 10 horas por ponto de função, por exemplo. Então a cada 10 horas a equipe consegue implementar um ponto de função. Então se você tem 1000 pontos de função a implementar, você já sabe que você vai levar 10.000 horas. Contando que você tem, por exemplo, 10 pessoas para executar, ou seja, da equipe, nessas 10.000 horas vão ser executadas por 10 pessoas, 1.000 horas para cada pessoa da equipe. Contando que cada uma das pessoas da equipe pode fazer 168 horas por mês, ou seja, você sabe que em aproximadamente 5 meses você consegue executar esse projeto com uma equipe de 10 pessoas. Mas o cronograma, ele vai levar em consideração o fator ambiental, né? Ou seja, tudo que envolve aqui o ambiente no qual o projeto está inserido, tudo o que envolve o ambiente no qual o projeto está inserido, ele influencia diretamente o cronograma. Né? Porque tem a ver com a velocidade com que a própria empresa, a própria organização consegue dar vazão aos seus projetos, às suas demandas. Ativos de processos organizacionais, importantíssimos. É uma entrada importantíssima. Porque, olha, veja bem, nós não vamos trabalhar no gerenciamento do tempo? Não é interessante olhar como os outros gerentes de projeto, PMPs, experientes, como eu, como você, como eles abordaram o gerenciamento do tempo em projetos anteriores parecido com o seu? Isso é interessante. Onde é que essas informações históricas estão, essas lições aprendidas estão? Dentro dos nossos ativos de processos organizacionais. O próprio template de cronograma, as metodologias, a abordagem da empresa, as normas, as políticas, os prazos. Por exemplo, se você está executando um projeto dentro de um contexto legal, ou seja, dentro no governo, por exemplo, você tem prazos. No judiciário, por exemplo, você tem prazos. Em qualquer atividade que tem uma regulação por uma agência reguladora ou diretamente por uma lei, você tem prazos a cumprir. Então não é importantíssimo você saber e analisar esses documentos, né, esses prazos dentro dos ativos de processos organizacionais? Então com isso a gente conclui a nossa entrada. Ok, entrada, ferramenta e saída. Como pegar esses ingredientes que nós recebemos agora como entrada e fazer o nosso sanduíche plano de gerenciamento do cronograma? Por meio de opinião especializada, análise de dados e reuniões. Carlos, me dá um exemplo prático de cada um desses itens. Opinião especializada. Meu amigo, você é gerente de projetos. Você não precisa e nem deve ter a pretensão de ter o conhecimento do mundo inteiro, uma vez que você pode gerenciar projeto de qualquer natureza. Então você sempre vai contar com a opinião do especialista. Eu sou cientista da computação, formado pela Universidade de Brasília. Já programei, já fui analista de sistemas, já desenvolvi sistemas, mas tem muitos anos que eu não mexo em uma linha de código. Então, se eu for desenvolver um sistema hoje, mesmo tendo formação na área, eu vou precisar da opinião de um especialista. Para quê? Quanto tempo eu vou levar para fazer esse sistema? Ora, pode até ser que eu dê um chute, que eu consiga chegar próximo, mas tem uma chance muito grande de eu não ter assertividade. Então, eu tenho que contar com a opinião do especialista. Análise de dados.
É simples, né? O especialista junto comigo, nós vamos analisar, por exemplo, o que a gente precisa fazer, o escopo que precisa ser realizado, a produtividade, os fornecedores, as informações que eu tenho quanto ao desempenho do projeto e vamos tomar decisão em relação a isso. E como é que isso acontece? Como é a dinâmica na prática do planejamento? Ora, você pega e coloca o especialista na sala de reunião, o membro da equipe, o gerente de projetos, e o que você faz? Reuniões. Reuniões tantas quantas forem necessárias para se conseguir chegar a um consenso de que nós temos um bom plano. Entrada, processamento e saída. O objetivo desse sanduíche é gerar um plano de gerenciamento do cronograma. É o que nós temos, entrada, processamento e saída. A saída do processo 6.1, ou seja, do primeiro processo do gerenciamento do cronograma, é elaborar o plano. Nós temos como saída o plano de gerenciamento do cronograma. Espero que tenha ficado claro. Vamos dar continuidade nos outros vídeos com os outros processos da área de conhecimento e gerenciamento do tempo, ok? Até lá!